Já estamos na visão global, comigo, mas também com a presença sempre muito pertinente do Major-General Isidro de Moraes Pereira. Major-General, vamos começar hoje com um artigo do New York Times que não tem dúvidas em dizer que este acordo de paz, eventual acordo de paz, é um fracasso humilhante. Antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde. Bom, lido o artigo, aquilo que podemos extrair do mesmo é que esta tese do articulista se baseia fundamentalmente em dois aspectos. Primeiro, a liderança do Irão mantém-se praticamente intacta, até no dizer do articulista, reforçada. E, por outro lado, também é afirmado, algo que Trump não terá gostado certamente, que o Irão não está disposto a abdicar do seu programa nuclear e que sairá bem de tudo isto. Portanto, são estas as principais razões. Portanto, quer dizer, e ainda para mais, temos o Estreito de Hormuz, que antes dos ataques funcionava, desimpedido, não havia qualquer tipo de portagem e neste momento está Donald Trump a lutar fundamentalmente numa fase inicial para que o Estreito de Hormuz esteja aberto. Sim. Estas são as principais razões. Certo. Relativamente à questão do nuclear, embora o articulista não cite as razões que o levam a afirmar tal coisa, elas são claras. Elas são claras e iremos ver já a seguir porquê. Tem que ver fundamentalmente com os serviços de informações norte-americanos, com a intelligence americana e até com Ratcliffe, que é o diretor da CIA, que vem dizer que, fruto de escutas telefónicas de altos dignitários do governo iraniano e também altos dignitários da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, a conclusão a que chegam é que nessas trocas, nessas conversas telefónicas, estes dignitários não estão dispostos a abdicar do programa nuclear, certo, que vêm perseguindo, diga-se, há décadas. Há também a questão de que este documento poderá ser bastante vago. Sim, esta é outra questão que alguns altos funcionários da administração americana, um pouco defendendo a posição de Donald Trump, e é preciso dizê-lo com toda a clareza, pedem porque o documento vai ser conhecido finalmente. Sim, né? sim. O próprio Donald Trump o disse, ontem o vice-presidente norte-americano também o disse, e portanto, a partir de sexta-feira, o documento vai ser divulgado na sua íntegra, digamos assim. E o documento é vago, isto é o que dizem os funcionários norte-americanos, alertando o grande público. Bom, não se fixem naquilo que está escrito, na fraseologia. O mais importante são os entendimentos a que as personalidades envolvidas chegaram. Bom, isto é falacioso, porque nada melhor do que passar escrito as intenções, elas serem lavradas pela escrita, serem devidamente assinadas, porque nós sabemos, e a experiência diz-nos que quando estes entendimentos entre digamos, fações beligerantes, ou mesmo não beligerantes, como é o caso da Ucrânia, quando abdicou do seu potencial nuclear, e nós sabemos que este tipo de situações, então, se forem coisas verbais, acertadas verbalmente, quer dizer, na arena internacional, há interesses. Sim. E esta coisa de haver honra naquilo que se diz, bom, isso não se aplica aqui. Pode-se aplicar de uma forma mais antiquada ao mundo dos negócios, mas neste caso não. Neste caso é preciso ter um documento escrito. E o que diz o documento escrito é que é a pauta. É a pauta pela qual as partes, digamos, se comportam. É segundo aquilo que ele está. Mas, de qualquer maneira, altos dignitários já antecipando que pode haver, e esta parece ser uma grande razão, esta pressa de Donald Trump chegar a um conjunto de, digamos, de requisitos, que é, no fundo, o que este memorando de entendimento parece ter, de tal maneira genéricos que podem agradar a todos. Portanto, parece-me que, quando formos finalmente confrontados com o documento, é isso que vai acontecer. Porque as coisas não estão devidamente especificadas preto no branco. Sim. Há também a questão de que Donald Trump está a ameaçar, digamos assim, que pode demitir funcionários ou altos funcionários norte-americanos que mostrem que não estão de acordo com este possível acordo. Aliás, aqueles que até mostraram, neste momento, a informação que temos, vinda dos Estados Unidos, é que altos funcionários, diga-se secretários de Estado, o secretário da Defesa, o secretário da Guerra, Pete Hegseth... Pete Hegseth pode ser um deles, digamos assim. Foi claramente contra este acordo lavrado
ou passado à escrita neste memorando de entendimento, mas não apenas Pete Hegseth. Marco Rubio também se revelou contra e John Ratcliffe, o diretor da CIA. Certo. Estes parece que não são apenas estes. Poderá haver mais. Aquilo que é dito por funcionários da administração norte-americana é que o problema está resolvido, mas que alguns destes funcionários irão naturalmente pagar. Sim. Donald Trump já ameaçou que ou deixavam de discordar ou seriam mesmo demitidos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Do lado do Irão, há também declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros a insistir que o tal fim do conflito tem de incluir, na perspectiva do Irão, o Líbano. E, aliás, é preciso dizer claramente, o documento que eventualmente mais se aproximará do memorando foi revelado recentemente, ontem, pela Al Arábia, por esta agência de notícias da Arábia Saudita, e logo o primeiro aspecto é exatamente esse. Quer dizer, o cessar-fogo inicia-se com a assinatura deste memorando e aplica-se ao Líbano também. Certo. Portanto, é o que diz Abbas Arashi. Aquilo que diz é que qualquer tipo de hostilidade levada a cabo por Israel contra o Hezbollah no espaço libanês é entendido como uma violação do cessar-fogo e a violação do que está consignado neste memorando. Sim. Portanto, temos aqui nós sabemos, ainda hoje há notícias de que o Israel voltou a atacar. Bom, Israel atacou porque respondeu, a questão é esta. E Israel não abdica do seu direito à resposta. Sim. Portanto, há aqui um conjunto de questões que Donald Trump, e perdoem-me a expressão, mas é aquilo que me ocorre. Donald Trump, simplesmente, com a ânsia de chegar a um acordo para sossegar os mercados, Sim. para sossegar a sua própria falange de apoio dentro do Partido Republicano, a MAGA, resolveu varrer os problemas para debaixo do tapete. E mais, e numa atitude pura e simplesmente ditatorial, ameaçar demitir, inclusivamente, os seus mais diretos colaboradores, que o têm ajudado imenso ao longo deste ano e meio de governação. Isto é algo absolutamente inconcebível. Quem é que pensaria algo parecido com isto antes deste mandato de Donald Trump? Era impensável. Vamos avançar também para declarações que estão a ser proferidas do lado de Israel, nomeadamente pelo Ministro da Segurança Nacional. Estamos a falar de Ben-Gvir, já o estamos a ver, que está a dizer e a deixar muito claro que Israel não pode deixar de atacar o Líbano, no que diz respeito ao Hezbollah, naturalmente. O que Israel tem dito, e aqui o Ministro da Segurança israelita, Ben-Gvir, vem dizer que os ataques aos aldeamentos a norte da fronteira de Israel com o Líbano continuarão a ser destruídos, porque aquilo que tem sido dito, até pelos responsáveis pelas forças de defesa de Israel, é que o Hezbollah utilizava essas casas que estavam ligadas a uma extensa rede de túneis, muito semelhante àquilo que se verificou na faixa de Gaza, e que a única solução é pura e simplesmente destruir essas casas, tapar as entradas, bloquear as entradas para os túneis, destruir os túneis. Portanto, aquilo a que a conclusão a que Israel chegou é que as populações israelitas que vivem próximo da fronteira com o Líbano, ou seja, no norte de Israel, só poderão ter sossego e paz se essa faixa de terreno entre a fronteira entre Israel e o Líbano e o rio Litani, pelo menos esses cerca de 20 km de profundidade, se forem limpos, se forem praticamente terra de ninguém. Portanto, é isso que diz Ben-Gvir. Não pensem que vamos desistir. Diz mais, as tropas israelitas não retirarão desta faixa do Líbano e a destruição das aldeias continuará. É isto que ele diz. Em última análise, isto pode prejudicar qualquer tipo de acordo, mas este homem, este ministro, não é o único que está aqui a vociferar contra este ponto. O ministro das Finanças também faz o mesmo na prática. Diz na prática exatamente o mesmo. Sim. Israel tem todo o direito a defender-se. No fundo é isto que ele diz, em declarações à imprensa israelita, e que não querendo pôr em causa a aliança e o bom relacionamento entre Israel e os Estados Unidos, mas que quem tem direito a decidir aquilo que fazer é Israel. Israel é um Estado soberano, não é uma república das bananas. Aliás, foi o que este senhor disse ontem, por exemplo. Sim. Portanto, isto é o quê? Isto, no fundo, é o executivo israelita a dar
sinais fortes e claros de que, se este aspecto está incluído no memorando de entendimento, e aquilo que sabemos hoje é que Israel foi posto completamente à margem, sendo Israel uma das partes beligerantes, quer dizer, como é que se pode engendrar um quadro de acordo, um memorando com os alicerces daquilo que poderá ser um futuro acordo de paz, se uma das partes beligerantes nem sequer é ouvida. Certo. E quando o Irão insiste que este teatro de operações, que é o teatro de operações Israel-Líbano, é vital para Israel, é realmente vital, é fundamental para Israel, o teatro de operações no qual os Estados Unidos nem sequer intervieram, mas faz parte desta guerra. Certo. Esta guerra que opôs Israel e os Estados Unidos ao Irão. O teatro de operações do Líbano está incluído, porque o Hezbollah só combate Israel porque a mando do Irão e porque está a ser apoiado pelo Irão. Mas alguns dos generais, alguns dos altos funcionários do Hezbollah nem sequer são libaneses. O Irão tem militares seus permanentemente e especialistas permanentemente destacados no Líbano. Portanto, como é que a Casa Branca ignora esta parte do conflito? Bom, quando se ignora uma parte que não é de sumenos importância, arrisca-se a que as coisas corram mal. Sim. Aliás, vistas estas declarações destes dois ministros, e o primeiro-ministro, embora mais soft, o ministro da Defesa diz um pouco o que diz o Smotrich, por outras palavras, quer dizer, eu acho que isto é absolutamente claro. Israel não vai desistir de combater o Hezbollah, enquanto o Hezbollah constituir, de facto, uma ameaça para as populações israelitas. Correto. Independentemente disso, ontem, durante a cimeira do G7, o próprio Donald Trump fez algumas considerações sobre esta questão que opõe o Hezbollah a Israel. Considerações, e até sugeriu o presidente dos Estados Unidos que a Síria pode lidar melhor com o Hezbollah do que Israel. I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst. Jorge General, eu gostava de ouvir a sua opinião, o seu comentário sobre esta questão desta introdução da Síria nisto. Bom, isto é uma tirada de muito mau gosto. Quer dizer, a Síria faria um trabalho muito melhor no combate ao Hezbollah do que Israel. Mas com que combatentes? Sim. Com que propósito? A Casa Branca contactou o atual presidente da Síria para indagar da disponibilidade de empregar as suas forças militares num combate contra o Hezbollah. Eu tenho sérias dúvidas. Sim, muitas dúvidas. Muitas dúvidas acerca disso. E tenho ainda mais dúvidas que as forças militares deste novo Estado, que é a Síria, uma nova administração, renascida das cinzas, ou a tentar renascer, que tenha mais capacidade que as forças de defesa de Israel. Não tem, certamente. Isto é uma tirada de mau gosto e que os israelitas, com certeza, que não gostaram de ouvir este tipo de... É uma ideia um bocado inusitada. Não, é uma ideia completamente inusitada. Trump não precisava de lançar, desculpem-me a expressão, isto é lançar gasolina para a fogueira. Quer dizer, quem semeia ventos vai colher tempestades. E se bem conhecemos Israel vai responder, de alguma forma. E Israel não vai fazer a vontade ao presidente norte-americano, certamente. Porque quando está em causa uma guerra existencial, Donald Trump ainda há bem pouco tempo disse: diabo, não respondam aos rockets que foram lançados pelo Hezbollah, porque nem sequer ocasionaram mortos nem feridos.
Mas quer dizer, então Donald Trump resolveu novamente bombardear o Irão porque um helicóptero foi abatido sobre as águas do Golfo Pérsico e os dois pilotos foram resgatados 2 horas depois e isso ocasionou uma nova vaga de bombardeamentos. Quer dizer, também não morreu ninguém. Quer dizer, há aqui 2 pesos e 2 medidas. Sim. Bom, isto é um absoluto nonsense. Isto não faz sentido rigorosamente nenhum. Eu até me admira como, neste contexto do G7, os líderes europeus que estavam presentes não responderam a Donald Trump de outra maneira. Quer dizer, porque isto não faz qualquer tipo de sentido. Sim. Outras declarações de Donald Trump, ele volta a repetir que o Estreito de Hormuz vai abrir, vai ser gratuito, isso é óbvio, é isso que vai acontecer. Mas será mesmo isso que vai acontecer? É isso que ele promete. Parece que isto foi uma grande conquista. Sim. Mas a conquista de quê? Quando a guerra começou, o Estreito de Hormuz não estava bloqueado por ninguém. Havia uma circulação livre dos navios comerciais que entravam e saíam do Golfo Pérsico. Quer dizer, o Golfo Pérsico foi bloqueado, o Estreito de Hormuz foi bloqueado como uma consequência que Donald Trump decidiu não dar grande importância. Porque hoje sabemos que nos briefings que lhe foram apresentados pelos generais do Pentágono, esta questão foi posta em cima da mesa. Sim. Mas Donald Trump, ao seu estilo, resolveu dizer, não, isso não é verossímil. Então, não acautelou. Agora apresenta este ensejo de dizer, a partir da próxima sexta-feira, depois de ter assinado este memorando de entendimento, livre circulação, não vai haver qualquer tipo de portagens. Bom, não é isso que o Irão tem vindo a dizer. Tem vindo a dizer que tem encetado um conjunto de... uma aproximação, digamos, a Oman, no sentido de haver aqui a coleta, a cobragem de algo. Não sabemos. Portanto, mesmo isto, temos dúvidas. Aliás, ainda ontem, Donald Trump, em conversa com Emmanuel Macron, até lhe disse, sobre este tópico, disse, bom, não vai haver portagens, mas se calhar era bom colocar lá alguns navios europeus, certo. E vossos, franceses, não vale o diabo de selas. Portanto, Donald Trump diz coisas de que não tem certeza em absoluto. Sim. Esperemos que não haja portagens. Sim. E se houver, vai ser o abrir de uma caixa de Pandora gravíssima para a liberdade de navegação no globo terrestre. Neste momento vamos abandonar um pouco o conflito no Médio Oriente, vamos olhar para o conflito na Ucrânia, para fazer jus ao que costumamos fazer aqui. Começamos por olhar para este resultado até às 8 da manhã dos bombardeamentos russos em território ucraniano. Durante esta noite foram 119 drones que atacaram o território ucraniano, drones da Federação Russa, bem entendido. Foram interceptados 97, isto é, dá uma taxa de eficácia um pouco superior a 82%. Que é mais baixo do que é costume. Já tivemos bem melhor. Certo. Aliás, o objetivo que está explicitamente fixado, quer pelo Ministro da Defesa, Fedorov, quer pelo próprio Presidente da Ucrânia, é a taxa de interceptação de drones no mínimo 90%. Bom, ficou um bocadinho aquém. Vamos também ver algumas fotografias e alguns vídeos da destruição um pouco por todo o território da Ucrânia. Em Zaporígia, por exemplo. Fundamentalmente, 3 sítios. Em Zaporígia foi atacado um centro comercial, foram atacados edifícios, que estamos a ver aqui. Civis, alvos civis, mais uma vez. Há que lamentar a morte de uma pessoa e temos aqui também 7 feridos. Portanto, mas não nos ficamos apenas por Zaporígia. Zaporígia foi muito atacado. Estamos a ver ainda imagens de Zaporígia, mas temos Sumi. Em Sumi há algo peculiar. O que é que foi atacado? Foi atacada uma escola de equitação. Veja-se bem, uma escola de equitação. Não há mortos nem feridos a lamentar, mas já há naturalmente animais que morreram. Em Kharkiv também em Kharkiv, aconteceu. Ataques também a infraestruturas civis. Há a lamentar 2 feridos, 2 mulheres e 2 homens. E há também um ataque a mais uma dependência da Nova Posta. Certo. Mais uns correios que foram atacados na região de Sumi. Fundamentalmente foram estas as regiões atacadas, com a devastação que estamos a ver, mais crimes de guerra a juntar a centenas de milhares de outros.
aqui estamos a ver a nova posta, uma Sim, delas. era o que estávamos a ver. Vamos olhar também para o diagrama habitual que mostramos quase todos os dias dos ataques ucranianos a algumas zonas, Bem, não só ocupadas, mas também olhando russas. para este diagrama, que é um diagrama que equivale razoavelmente àquilo que se passou, verificamos duas coisas muito importantes. Em termos de quantidade, uma menor quantidade. Sim, a Ucrânia, menor. esta noite, também não atacou com a intensidade, digamos assim, que costuma fazer. Pois, em termos qualitativos, tudo regiões próximas da fronteira ou territórios Ocupados. temporariamente ocupados, Sim. designadamente a Crimeia, a região de Zaporizhia ocupada, aqui a região do Donetsk, a região de Luhansk e também aqui junto à fronteira nordeste, a zona de Briansk e o Oblast de Kursk. Sim. Vamos começar por ver algumas fotografias que vêm da Crimeia. São algumas fotografias Aliás, aéreas. vemos aqui, a Crimeia Sim. foi atacada. todo este conjunto de setas foram dirigidas à Crimeia ocupada. Alvo pontes, não é? Mais uma vez. Mais uma ponte. Isto insere-se numa estratégia que visa atacar as artérias logísticas e praticamente isolar a própria Crimeia. Portanto, isto já está em marcha, digamos, há pelo menos 2 meses e com eficácia. As pontes principais que ligam a Crimeia ao resto da Ucrânia estão praticamente inutilizadas e esta ponte também ficou gravemente inutilizada e não está sequer funcional. É uma ponte sobre um canal que traz as águas de Nova Kakhovka em direção à Crimeia. Nós sabemos que a Crimeia é uma zona turística, mas é muito pobre em água. A água vem praticamente toda vinha Sim, e vem do de Nova continente, digamos Kakhovka, assim. do continente, da parte continental da Ucrânia. Vamos também olhar para outros ataques, agora na região de Donetsk. São ataques essencialmente de drones. Foram drones e foi... Aliás, nós vimos naquele diagrama, grande parte dos drones apontavam justamente a Donetsk. O que é que está a ser atacado em Donetsk? Estes são os drones que estão a ser utilizados. Foram vários e atacam fundamentalmente também órgãos logísticos. Órgãos logísticos podem ser depósitos de combustíveis, como foram esta noite, podem ser zonas de reunião das tropas, fundamentalmente as reservas das unidades que combatem em primeiro escalão na linha de contacto, porque estes drones estão a fazer ataques a cerca de entre 100 a 150 quilómetros da atual linha de contacto. Donetsk foi atacado, mas não foi só Donetsk. Temos também outras informações que vêm em formato de fotografias que têm a ver com os atrasos de vários voos em território russo. E porquê? Neste caso vertente, aliás, vimos o diagrama e eu até tive o cuidado de sublinhar que desta vez os ataques foram menos e foram junto à fronteira, muito perto da fronteira ou dentro daquilo que é a Ucrânia, nos territórios temporariamente ocupados. Não é porque isto é em Sochi. Sochi nós sabemos que é uma zona de veraneio dos russos. E o que estamos a ver são fotografias desses russos que estão bloqueados no próprio aeroporto de Sochi. Porquê? Porque não há combustíveis. Já a escassez de combustível da Rússia já se está a aplicar também às companhias aéreas.